Áudio-texto da Igreja Batista das Nações. Palavra do Pastor. Reflexão e meditação com base em textos da Bíblia, comentários bíblicos e reflexões pessoais. Título do texto de hoje: A importância do respeito e limites cristãos. Texto base. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2, na Nova Versão Transformadora. Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe. E as mais jovens, com toda pureza, como se fossem suas irmãs. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, um jovem pastor em Éfeso, orientando-o sobre como liderar e cuidar da igreja local. O foco não é apenas o conteúdo da correção, mas a forma como ela é feita. Paulo está instruindo Timóteo a cultivar uma postura de respeito, humildade e pureza relacional, preservando a comunhão na igreja e evitando escândalos. Uma das grandes preocupações de Paulo era que Timóteo exercesse sua autoridade pastoral com firmeza, mas também com respeito e amor, de modo que sua juventude não fosse motivo de escândalo ou rejeição. Leia 1 Timóteo 4, 12. Por isso, o orienta que os relacionamentos na igreja devem refletir a família de Deus. Assim como numa família há respeito entre gerações e proteção mútua, também na comunidade cristã devemos nos ver como irmãos e irmãs em Cristo. Isso evita divisões, abusos espirituais e escândalos. A exortação para tratar as moças com toda a pureza continua extremamente atual. Num tempo de tantas distorções sexuais, escândalos e relacionamentos superficiais, o texto nos lembra que o corpo de Cristo deve cultivar respeito, integridade e santidade nos relacionamentos entre homens e mulheres. Esse texto também é um alerta contra a familiaridade imprópria e o perigo de abusar da confiança. O chamado à pureza é uma barreira contra a fornicação, adultério e escândalos que podem destruir famílias e igrejas. O texto de 1 Timóteo 5, versículos 1 e 2, nos ensina a importância de tratar uns aos outros na igreja com a mesma reverência e respeito que temos pelos membros da nossa própria família. Ele orienta que as mulheres mais velhas sejam vistas como mães, e as mais jovens como irmãs, sempre com toda a pureza. Essa instrução é fundamental para que o cristão, especialmente o homem, evite qualquer atitude imprópria em relação às mulheres, lembrando-se de que todas são preciosas diante de Deus e fazem parte da sua família espiritual. Leia os Efésios 2, 19, e o 3, 15. A palavra de Deus alerta contra a impureza e os desejos desordenados. Jesus disse: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. Evangelho segundo Mateus 5, 28. Por isso, é essencial que o cristão, seja ele homem ou mulher, guarde os olhos e o coração, não permitindo que pensamentos impuros contaminem a comunhão e o seu testemunho. O respeito e a pureza devem ser a base de toda interação, preservando a santidade da vida cristã, pois como está escrito, abstende-vos de toda aparência do mal. 1 aos Tessalonicenses 5, 22. Um grande risco surge quando homens ou mulheres, especialmente os casados, passam a dar mais atenção a uma amizade do sexo oposto do que ao próprio cônjuge. Isso pode abrir brechas para o pecado e abalar a confiança no casamento. A Bíblia nos exorta: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. 2 Timóteo 2, 22. E ainda declara: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus julgará os fornicadores e adúlteros. Aos Hebreus 13, 4. É preciso discernimento para que as amizades sejam saudáveis, íntegras e conduzidas com respeito, sem comprometer a fidelidade que deve existir dentro do matrimônio. Afinal, um vaso quebrado, mesmo que depois colado, sempre carregará suas marcas e lembrará de sua dor. Assim também é a confiança rompida, que deixa cicatrizes profundas e consequências que podem acompanhar toda a vida. Portanto, manter amizades com pessoas do sexo oposto é possível, mas sempre dentro dos limites da integridade cristã e do temor ao Senhor. A pureza deve ser cultivada como princípio inegociável, lembrando que a fornicação e o adultério trazem destruição espiritual, familiar e emocional. Quando vemos as mulheres como irmãs em Cristo, e também os homens como irmãos, evitamos tropeços e edificamos relacionamentos que glorificam a Deus. Assim, a igreja permanece santa e os lares são fortalecidos no amor e na fidelidade.
Diante dessas verdades bíblicas, somos chamados a viver em santidade, com relacionamentos puros e respeitosos que glorificam a Deus. Homens e mulheres devem manter relacionamentos pautados na pureza e no temor a Deus. E a comunidade cristã, a Igreja, deve ser exemplo de santidade num mundo marcado pela imoralidade. Que cada homem e mulher tenha discernimento para proteger o próprio coração, valorizar o matrimônio e cultivar amizades saudáveis. Lembrando que, como falado no início, somos membros de uma mesma família em Cristo. Leia de novo aos Efésios 2, 19, e o 3, 15. E chamados para edificar uns aos outros em amor e fidelidade, como nos orienta 1 aos Tessalonicenses 5, 11. Oremos juntos. Senhor nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra que nos instrui a viver em pureza e santidade. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento para discernirmos as situações do dia a dia e força para evitar o erro, afastando-nos de toda aparência do mal. Ajuda-nos a valorizar nossos relacionamentos dentro da Tua vontade, honrando o matrimônio e tratando uns aos outros com respeito e amor. Que a nossa vida glorifique sempre o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Seu santo nome. Amém. Toda a honra, glória e louvor ao Senhor nosso Deus, que nos deu Seu Filho para nos purificar de todo o pecado e o Espírito Santo para nos conduzir em pureza, retidão e santificação. Texto escrito por Anderson Fazion, pastor auxiliar da Igreja Batista das Nações e líder de campo da WH Brasil. Observação: o texto narrado foi escrito baseado em meditações pessoais e comentários bíblicos diversos. Fiquem na paz. E até o próximo.